Então, capítulo 8, a constelação familiar clássica, página 135. A partir de 1982, dei em seminários o que hoje chamo de constelação familiar clássica. Então, vamos entender que a constelação começou mesmo nesse momento, 1982. Tudo era preparo, tudo vinha, mas os seminários começaram nessa época. E que mais tarde aperfeiçoei com Sophie até chegar a uma nova constelação familiar. Ele tinha um jeito de fazer as coisas lá em 82 e que foi mudando. Em 2000, quando ele casou com a Sophie em 2003, mas em 2000 as coisas começaram a mudar muito. Então, 18 anos depois, essas coisas começaram a se abrir. No início, eu achava que a constelação familiar fosse exclusivamente um enriquecimento para o trabalho de psiquiatras e psicoterapeutas. Porém, mais tarde, afastei-me dessa opinião. Reconheci que ela também é importante para os leigos. Por isso, quando se trata de constelação familiar e de nova constelação familiar, falo não de um método terapêutico, e sim de uma ajuda para a vida. Pois aquele que irá constelar quer esclarecer algo para si mesmo. Por exemplo, quer descobrir as possíveis razões para uma doença, para as dificuldades no relacionamento com o parceiro ou para o que o impede de ter sucesso na vida. Na verdade, a constelação familiar clássica ocorre de uma maneira muito simples. O condutor da constelação escolhe representantes para a família do cliente e este os apresenta a um grupo em sua relação uns com os outros. Em alguns casos, o cliente também escolhe os representantes. De repente, os representantes se sentem como as pessoas que representam, sem conhecê-las, nem receberam qualquer informação sobre elas, que é o processo que a gente vê mesmo, quem já assistiu constelação com pessoas sabe que é assim. Às vezes falam com a voz delas e apresentam seus sintomas, e já vi apresentarem dores, e inclusive características linguísticas e faciais. Por exemplo, começam a tremer ou já não ouvem nem enxergam direito. Esse fenômeno não pode ser esclarecido com conceitos tradicionais. Dentre as muitas tentativas de explicação, a que lhes pareceu mais evidente até o momento foi a de que os representantes entram em outro campo espiritual. O biólogo britânico Rupert Sheldrake chama isso de campo morfogenético. Atualmente não chamamos mais de campo morfogenético. O Sheldrake chamou provisoriamente assim, mas atualmente se chama de campo social ou campo comportamental. Eu tive presente numa das últimas palestras do Sheldrake e ele já nos esclareceu sobre isso. Isso significa que nele os acontecimentos anteriores relativos a uma família ou grupo e os sentimentos a eles ligados são armazenados em uma memória coletiva. Depois que os representantes são constelados, pergunta-se ao cliente como ele está se sentindo. Em geral, ele fica muito abalado com o resultado, pois a configuração é diferente do que tinha imaginado. Em seguida, pergunta-se aos representantes o que estão sentindo. São mudados de posição até que todos se sintam bem no final. Com frequência são escolhidos outros representantes que acabam sendo integrados. Por exemplo, quando todos olham na mesma direção, isso significa que estão olhando para alguém que foi excluído da família ou esquecido por ela. Muitas vezes trata-se de um filho morto precocemente. Quando alguém é constelado para esse filho, os outros se sentem aliviados. Deste modo, uma ordem oculta é revelada e se mostra fundamental. O condutor dirige a constelação, decide quais outras pessoas devem ser incluídas como representantes dos membros da família e ajuda com frases de solução para restabelecer a ordem do sistema familiar. Nota-se ainda que uma constelação tem efeito não apenas sobre o cliente, mas também sobre todos os membros reais de sua família que foram representados por outras pessoas. Portanto, uma constelação familiar influi até 10 anos depois. Então, aqui nós já tínhamos essa informação. No início, nós falávamos em 2 anos, que uma constelação ainda ficava atuando por 2 anos. Hoje, nós sabemos que uma constelação
ainda 10 anos depois, provoca alterações e mudanças. O foco nessas constelações reside tanto na família do presente quanto na de origem. Quando se trata preponderantemente de um casal, de seus filhos, muitas vezes descobre-se que seus problemas estão relacionados a algo incompleto em suas famílias de origem. O foco permanece limitado a essas duas famílias. Minha realização foi reconhecer quais leis influem nos sistemas familiares. A compreensão essencial das ordens das relações humanas só me ocorreu aos poucos, passo a passo, em um longo caminho de conhecimento que percorri de maneira puramente fenomenológica, ou seja, orientando-me apenas por aquilo que sempre aparecia e se verificava nas constelações. Essas leis nada têm a ver com ética ou moral. Tampouco se orientam pela compreensão. Quando são infligidas, provocam sofrimentos emocionais, mas também físicos. Trata-se de leis universais e férreas, que chamei de ordens do amor. Então, é muito bacana ver hoje, quer dizer, hoje não, né? Mas quando ele escreveu isso aqui, como é que ele mesmo enxergava o início das constelações. E isso é fundamental para que a gente entenda como que as coisas foram evoluindo e quais são as reais grandes contribuições que o Bert fez, que são as consciências, o estudo dos 3 tipos de consciência, os estudos das ordens do amor, depois os estudos das ordens de sucesso, as ordens no casamento, que são coisas que ele foi trazendo para nós através de muita meditação, através de muita reflexão. Afinal, ele era um filósofo. Mas não podemos nos esquecer que ele teve um profundo contato com a cultura Zulu. Por que eu retomo aqui essa questão? Porque eu estou orientando um TCC que faz uma convergência entre o que a cultura Zulu oferece e o que o Bert fala nas constelações. Então, quando eu faço essa orientação desse artigo, que é da Hellinger Schule, sobre como que se deu esse encontro, para mim, eu tinha muita curiosidade sobre a cultura Zulu, vai me trazendo que muito do que o Bert nos traz também foi influenciado por isso. Não unicamente, com certeza não unicamente, mas tem um viés, tem uma linha muito condutora que também acontece na cultura Zulu, que é muito antiga. Então é bacana da gente ver que o blend, a mistura que ele conseguiu fazer de todas as influências que ele foi recebendo, e nós podemos receber isso como um grande presente. Por quê? Porque ele já fez essa mistura e nós seguimos. E nós vamos um passo adiante.